Olá, meus irmãos, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lição número 8, os 10 mandamentos. Sejam bem-vindos, professores do Programa de Educação Cristã Continuada. Vamos lá. Essa é a lição número 8, eu sou o pastor João Neres. Eu tenho ministrado, além das aulas para professores, aqui no canal do YouTube, todos os dias às 17 horas tem uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Nessa live eu já li todo o livro do Êxodo, todo o livro de Levítico. Então você pode ir lá capítulo por capítulo. Pode ir lá no capítulo 20, que já está gravado. Aqui tem uma playlist só de Êxodo, né? E você pode estar acompanhando também essa live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Essa é a minha família abençoada, eu e minha esposa Márcia, Nasson, e Naum, Karen e Thaís. E olha aí, a Radassa está quase chegando, finalzinho agora de agosto, início de setembro é o tempo certo, né? Primeira semana de setembro, no máximo, ela está chegando em nome de Jesus. Minha primeira neta. Esse é o livro Devocionais Selecionados. E se você quiser fazer qualquer pergunta, entrar em contato com o pastor João Neres, fique à vontade. Aí está o número de WhatsApp e o e-mail também. Glória a Deus. Vamos lá, então. É um breve resumo. Eu não vou ministrar a aula, porque a aula quem vai ministrar é você, professor. Eu vou apenas trazer aqui um breve comentário, breve subsídio para você usar na aula de domingo. Certo assim? Vamos que vamos. Êxodo e Levítico. Capítulo 20 do livro do Êxodo fala dos 10 mandamentos. O texto áureo: então falou Deus estas 10 palavras, ou estes 10 mandamentos. Os 10 mandamentos formam o sustentáculo ético fundamental da civilização humana. Meus amados, Moisés saiu do Egito sob a direção do Senhor e ele está fundando uma nação. Moisés não é apenas um pastor, não é apenas um líder, ele é um legislador. Só que nesse momento, o governo que ele está implantando é um governo teocrático. E por ser um governo teocrático, quem dita as regras é Deus. E eu diria, sem medo de errar, nesse ano aí de eleições, nesse ano que o povo está tão envolvido com a política, nunca vi tantos jovens envolvidos com a política, tanta gente na igreja envolvida, isso é bom, mostra que nós crescemos, amadurecemos muito nessa área. E nós podemos ver que esse ano as pessoas estão mais interessadas nas eleições do que na própria Copa do Mundo. Incrível, né? Pois bem, Moisés está fundando uma nação. Até o presente momento, Israel é um povo nômade que morou no Egito, emprestado, viveu como escravo, e agora que essa nação vai ser fundada, ela precisa de uma constituição. Eu diria que os 10 mandamentos representam, né, a constituição da nação de Israel. Porque vem outras leis, muitas leis, né? Moisés, um grande legislador, ele vai estabelecer várias outras leis. Tem lei para tudo. Tem lei até para as espigas caídas serem deixadas para os pobres. Então, podemos entender de forma assim comparativa, né, com as nações dos nossos dias, que os 10 mandamentos seriam como se fosse a constituição
da nação. E o escritor aqui, o comentarista, a verdade prática vai além, né? Diz que essa lei foi tão bem elaborada, porque foi Deus mesmo que passou para Moisés, né? Que passa a ser o sustentáculo ético fundamental, não só da nação de Israel, mas da civilização humana. O texto é Êxodo 20, do 1 ao 21, a versão recomendada pelo Programa de Educação Cristã Continuada é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Bem, só um breve comentário aqui sobre o primeiro tópico. Seu autor é Deus, então falou o Senhor todas estas palavras. Bem, não tinha aqui um congresso, não tinha deputados, não tinha senadores, não tinha opinião humana. Foi Deus mesmo quem tomou a iniciativa de entregar os 10 mandamentos a Moisés. Sua importância: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O povo agora, como eu disse, ele é livre, ele é uma nação e ele precisa de leis, de normas, para que ele possa viver bem. Quanto à relação com o Novo Testamento, o escritor está usando o versículo de Êxodo 20, versículo 6, justamente porque fala até 1000 gerações dos que guardam os meus mandamentos. Isso significa que os mandamentos do Senhor são eternos. A lei do Senhor é eterna. E eu já sei que o aluno vai te perguntar: professor, professora, e o sábado? Está respondido aqui mais na frente. Fique tranquilo. Pode ter certeza que vão lhe perguntar isso. Tópico 2. Mandamentos verticais. Bem, não adorarás outros deuses, o uso do nome de Deus e o sábado de descanso. Não usarás o nome de Deus. Não, perdão. Tópico 1. Não terás outros deuses, né? O uso do nome de Deus e o sábado de descanso. Bem, aqui eu acho que a coisa mais importante para você destacar nesse tópico 2 é que Jesus, ele disse o seguinte: a lei e os mandamentos se resumem nisso. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus foi sucinto. Ele resumiu a lei, os mandamentos, em 2 partes. Porque os primeiros mandamentos eram referentes a Deus, ou seja, mandamentos verticais. E os outros referente ao próximo, horizontais. Logo, a lei se resumia nisso, em amar a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Um grande teólogo chamado Agostinho de Hipona, no segundo século, ele vai dizer algo mais importante, bem importante. Ele diz: ama e faça o que quiseres. Ou seja, se você amar, você vai cumprir a parte vertical da lei, amando a Deus sobre todas as coisas, e vai cumprir a parte horizontal dos 10 mandamentos, que é amar o próximo como a si mesmo. Tá bom? Então, nessa parte dos mandamentos, é bem importante falar isso, que Jesus dividiu a lei em 2 partes. E Agostinho de Hipona resumiu em uma frase: ama e faça o que quiseres. Porque se você amar, você não vai. Se você amar a Deus, você não vai adorar outros deuses. Se você amar o próximo, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai cobiçar as coisas do próximo, você não vai matar, não vai adulterar, não vai roubar. Ok? O uso do nome de Deus, eu quero mais uma vez deixar aqui para vocês, olha. Quem pediu aí na lista de transmissão, eu mandei essa tabelinha aí com os nomes de Deus. Tem aí em hebraico, tem transliterado, né?
e tem o significado e algumas referências, né? Mencionando aí, lembrando na observação, que Iavé, ou Javé, ou Jeová, é o nome que mais se aproxima, né? Mas o tetagrama é composto de 4 letras, e a expressão era tão sagrada para o judeu, e baseado nessa parte aqui, né? O uso do nome de Deus, não tomarás o nome do teu Deus em vão. O judeu era tão criterioso que quando ele ia ler o tetagrama, onde estaria o nome Iavé, ele lia Adonai, ele lia um substituto. Aí, por conta disso, é que se diz que a verdadeira expressão do nome de Deus, que seria esse tetagrama, ficou perdida, porque o judeu mencionava sempre Adonai. Até na bênção sacerdotal, Ivarist, Bechá Adonai Verish Mereha. Ele fala sempre Adonai, que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, toda vez que tiver Senhor, ao invés de ler Iavé, o judeu lia Adonai. Então, nós temos aqui essas observações: não terás outros deuses, o uso do nome de Deus, e o sábado de descanso. Está muito bem esclarecido aqui no comentário, que o sábado, não é que ele tenha sido abolido, ele foi cumprido. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, ele descansou, né? Jesus é o nosso verdadeiro descanso, digamos assim. Jesus disse também, quando estava conosco, que ele é Senhor do sábado. Então, nós não precisamos guardar esse dia como o judeu guardava, né? Nós precisamos, sim, de um dia para cultuar, e esse dia para nós cristãos é o domingo. E aí, o escritor, de forma magnífica, colocou aqui, o comentarista, pastor Pado, colocou: Jesus ressuscitou no domingo, Mateus 28, está aí na página 50 da revista, né? Ele apareceu aos discípulos no domingo, sendo este o primeiro dia da semana. No domingo, o Espírito Santo foi derramado, Atos 2. E aí tem várias outras referências, inclusive o Senhor apareceu para João na ilha de Patmos no dia do Senhor. E dia do Senhor ali é domingo. Ok? Dia do Senhor ali não é sábado. É uma palavra em grego que aponta para o domingo. Agora, o nome domingo vem mais na frente. Por conta disso, você vai encontrar um monte de bobagem na internet, dizendo que quem inventou domingo foi Constantino, que o domingo é coisa de romano, de romanismo, que não tem nada a ver com a lei, que você tem que guardar o sábado. Isso é coisa de judaizante. Primeiro motivo pelo qual nós não devemos guardar mais o sábado é que, nesse momento, em Israel, não é o mesmo horário que nós estamos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, quando no Rio de Janeiro for meia-noite, em Israel é um outro horário, totalmente diferente. Então, por conta do fuso horário, já seria um absurdo, né? Nós nunca estaríamos no mesmo horário, no mesmo dia. Seria Shabat para eles e não seria para nós, né? Para outros ainda iria chegar. Então, servia para a nação de Israel e serve para nós, continua valendo o sábado, como um dia de descanso, mas não necessariamente o 7º dia. A igreja cristã, desde que Jesus ressuscitou no primeiro dia, ela passou a adotar o primeiro dia da semana como o dia de adoração. E aí, quando acaba a perseguição acabou com Constantino em 313 depois de Cristo. 313, Constantino emite o Edito de Tolerância, acabando com a perseguição. E quando ele acaba com a perseguição, os cristãos vão trabalhar no palácio e pedem a ele que, já que a igreja sempre se reúne no domingo, se ele não poderia deixar o domingo como um dia para eles adorarem. E aí sim, o domingo então passa a ser como uma espécie de feriado, como é até hoje. Mas não é invenção pagã, nada disso.
A igreja, antes de existir paganismo, antes de existir Constantino, antes de existir Império Romano, antes do Império Romano dominar, como dominou mais à frente, né, porque ele já dominava na época de Jesus, mas a igreja já adorava, se reunia, mesmo escondida nas cavernas, no primeiro dia da semana. Então, o domingo é o nosso descanso, é o nosso Shabat, é o dia de nós adorarmos ao Senhor. Bem, aqui não há o que comentar, que nós já falamos. É só uma referência muito boa para você usar aqui nesse tópico 1, capítulo 3, tópico 1. Honrarás pai e mãe e não matarás. No honrarás pai e mãe, Paulo diz lá em Efésios, capítulo, se não me engano, é o 6, versículo 2, ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Olha aí. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo é tremendo, né? Ele descobre coisas que a gente não prestou atenção. Nós lemos lá o mandamento, honrará teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Aí Paulo vai dizer, olha, esse mandamento, ou seja, os outros mandamentos você cumpre, porque é lei, foi Deus que promessa. Se eu obedeço meu pai e minha mãe, se eu honro meu pai e minha mãe, eu prolongo os meus dias na face da terra. Aqui no Rio de Janeiro, nós vemos tantos jovens morrerem novos porque não honraram pai e mãe. Que Deus tenha misericórdia, né? Vamos encerrar, então. Não darás falso testemunho, não cobiçarás. Bem, eu já relatei aí esses tópicos da seguinte forma, né? Vamos... aqui é só um resumo, né? Vamos entender o seguinte. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Metade dos mandamentos estão cumpridos. Vertical. Amarás o próximo como a ti mesmo. A outra metade está cumprida. Então, sigamos o que Jesus nos ensinou e assim estaremos guardando os 10 mandamentos. Jesus não cancelou nem modificou a lei de Moisés. Ele a cumpriu integralmente e nos capacita, pelo Espírito Santo, a vivermos de modo santo e irrepreensível. Aleluia. Jesus cumpriu toda a lei, foi o homem perfeito, o segundo Adão, e por isso nós somos perfeitos nele. Glória a Deus. Bem, aqui está o meu contato, webneres@gmail.com. Tem também aí o telefone, final 3737. Você pode entrar em contato, fazer pergunta ou pedir para entrar na lista de transmissão. E se você quiser receber esse arquivo aqui, essa tabelinha, alguns me pediram, né? Muitos me pediram as 10 murmurações, eu já mandei também. Tá? Basta pedir aí pelo Zap que eu mando para você também um arquivo com as 10 murmurações que o povo praticou no deserto. Glória a Deus. Vamos encerrar com essa vista maravilhosa, esse vídeo maravilhoso da Catedral da Assembleia de Deus no caminho Niemeyer. Essa catedral vai ser construída até 2024 para comemorar os 100 anos da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro.
Maravilha, né? Coisa linda. Eu acho que eu já sei onde eu vou celebrar o casamento da Radassa daqui a uns 25 anos. Ô, glória. Deus abençoe, meus amados. Até a próxima, se Deus quiser. Lição número 9. Daqui a uns 2 dias eu mando a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa aula. Tenha um domingo abençoado, juntamente com os irmãos. O primeiro dia da semana, você esteja ministrando a lição e se alegrando com a sua família e com a igreja do Senhor. Um abraço a todos e a paz do Senhor.